Nesse vídeo vamos conversar sobre o jejum. Vamos ver o que é que a Bíblia nos fala sobre o que é e o que não é o jejum. Esse vídeo está dividido em 4 partes. Vamos primeiro ver o que não é o jejum, depois vamos ver o que é o jejum, depois a importância do jejum e, por fim, como fazer o jejum. Se você tem interesse nesse assunto, se você quer entender melhor sobre o jejum cristão, fique nesse vídeo até o final. Misericórdias renovadas, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn. Nesse canal nós falamos sobre assuntos da vida cristã, sobre relacionamentos, hábitos, vida com Deus. Disciplinas espirituais é o que a gente vai falar hoje. Também compartilho recortes da minha vida para que vocês possam se sentir mais próximas e que também sejam lembrados de que há graça no ordinário. Hoje eu estou usando o microfone assim porque eu tô tentando driblar os barulhos aqui da rua, tá? Então, às vezes, como eu não tenho o costume de usar o microfone assim, pode ser que tenha uns estalos, espero que não, vou ficar aqui bem tesa com esse microfone pra não dar nenhum problema assim, pra experiência de vocês com o áudio ser bem legal. Mas indo direto ao assunto, o que não é o jejum? Eu separei aqui algumas coisas pra gente falar sobre o que não é jejum. Que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, a gente vê as pessoas fazendo, mas não necessariamente isso condiz com o que a Bíblia nos fala. E a primeira coisa que eu separei aqui sobre o que não é o jejum é que não é uma forma de barganhar com Deus. Como assim, Eve? Às vezes, algumas pessoas são tentadas a jejuar para receber algo de Deus, porque você vai dizer: Senhor, eu vou passar fome, então o Senhor vai ter que me dar isso. Não, o jejum cristão não é para isso. E a gente vai ver para que serve o jejum cristão, mas não é para barganhar com Deus. A outra coisa é que não há nada de mágico, entre aspas, no jejum. E Deus não se agrada de um jejum meramente exterior. De eu fazer, essa disciplina espiritual quando a minha vida no dia a dia não condiz com alguém que está se deleitando no Senhor, com alguém que está servindo a Deus, que está querendo agradar a Deus. Olha o que vai dizer em Isaías 58, a partir do versículo 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos? Dizem, e não o viste. Isso o povo dizendo para Deus. Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Isso é Deus falando para o povo. E exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre panos cinzas, de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam.
Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Eu fiz questão de ler todo o texto, eu li do versículo 1 até o versículo 14, porque a gente vê o próprio Deus falando com aquele povo, mostrando a hipocrisia do povo, mostrando como eles viviam, fazendo atividades religiosas, mas na prática eles viviam em desobediência a Deus. Então não adianta nada jejuar se não há mudança na nossa vida. Não adianta nada a gente viver usando dessas disciplinas espirituais, orando, indo para a igreja, quando na realidade sai da nossa boca só palavras ruins, quando a gente não honra o Senhor no nosso dia a dia, quando a gente não ajuda as pessoas que vêm necessitadas ao nosso encontro, ou quando a gente fecha os olhos para a necessidade do irmão que está ali do nosso lado. Não adianta jejuar. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, não há nada de super maravilhoso no jejum em si. A terceira coisa é que o jejum não é algo que deve ser feito por fazer, para cumprir uma obrigação religiosa, como meio que se complementa, o que eu falei anteriormente. Então, não é fazer por fazer, a gente precisa ter um objetivo claro ao fazer o jejum. A quarta coisa é que jejum não é dieta, tá? Tá na moda aí o jejum intermitente. Jejum cristão não é jejum intermitente, não é uma estratégia de dieta, não é pra gente... já que eu preciso fazer uma dieta, eu vou aproveitar e jejuar. Não é assim que funciona, tá bom? Isso não é jejum cristão. Uma outra coisa é que o jejum não é um dever primordial, a ponto da gente achar que quando a gente está fazendo, a gente é uma pessoa mais nobre do que as outras pessoas que não estão fazendo. E é justamente desse tipo de pensamento que muitas vezes surge o autoflagelo, de você querer se machucar como um sacrifício a Deus, como em algumas religiões isso é praticado. Não. Isso não é jejum. Outra coisa, fazer jejum não quer dizer que o alimento seja ruim. Não é uma condenação ao alimento, Existem algumas religiões também, algumas áreas ali da religião. O pensamento grego tinha muito disso, de entender que as coisas físicas são intrinsecamente ruins. Não é isso. O alimento é algo bom que Deus nos dá. É uma bênção do Senhor, então nós precisamos olhar para o alimento com gratidão e com alegria, porque é Deus quem provê. Devemos recebê-lo com ações de graça, com alegria, porque tudo que o Senhor criou é bom. E por último, o jejum cristão não é uma forma da gente receber a aprovação de Deus, de a gente ganhar uns pontinhos com Deus, para que então Ele nos dê aquilo que a gente gostaria. A gente não vai pedir assim, Mas, quem sabe, porque Ele vai ver, Ele está vendo o meu esforço em jejum. Não, gente, não. Ok, Eve, eu já sei o que não é o jejum cristão, mas o que é o jejum cristão? Como a gente viu no ponto passado, não há nada de nobre, de elevado, de mágico no jejum. O jejum por si só não adianta de nada espiritualmente. Então, o jejum cristão nunca vem sozinho, mas ele está sempre ligado, principalmente, à oração, mas também à meditação da palavra de Deus. O jejum é um momento em que a gente se priva, no caso do alimento, do alimento físico, para então a gente estar mais sensível ao alimento espiritual, para que então a gente possa falar com o nosso Deus. Então, o momento de jejum também é um momento de consagração a Deus. É um momento que a gente separa para estar em oração. O jejum tem um objetivo,
Mas, de forma geral, definindo o jejum cristão é uma prática de se resguardar originalmente do alimento por um determinado período de tempo, de acordo com as nossas limitações, isso é importante também, para então nos dedicar a Deus em oração. O John Piper define o jejum como uma fome por Deus despertada pela degustação de Deus dada gratuitamente no Evangelho. O jejum é esse momento. A gente vai privar o nosso corpo do alimento físico e então alimentá-lo do alimento espiritual, nos aproximar de Deus, nos achegar ao nosso Deus. Então, agora a gente vai pensar em algumas razões em que nós poderíamos considerar a prática do jejum. Isso nos leva ao próximo ponto. Por que deveríamos jejuar? Calvino nos mostra nas Institutas da Religião Cristã pelo menos 3 finalidades do jejum. A primeira é a mortificação da carne. Ele vai tratar que ocorre principalmente de forma particular, de forma individual. Então, eu, como pessoa, tenho ali esse interesse da mortificação da carne, para que eu realmente cresça em santidade, que eu cresça em obediência a Deus. Então, eu vou e estabeleço um período em que eu vou fazer jejum. Uma forma de sujeitar a carne, de exercitar o domínio próprio, de mostrar à nossa carne que nós não somos mais escravos dos nossos próprios apetites, que agora nós somos do Senhor. Nós também jejuamos porque Jesus jejuou. Antes de ser tentado, Jesus passou um período de jejum e oração. Ele estava se preparando para o que viria e no momento que veio a tentação, ele estava ali, firme, fortificado no Pai. Eu entendo que em momentos em que estamos sendo fortemente tentados ou que estamos caindo em pecados recorrentes, a prática do jejum e oração nos ajuda a resistir à tentação, nos ajuda a estarmos firmes no Senhor, à semelhança do exemplo de Jesus. A segunda finalidade que Calvino trata é nos preparar para orações e meditações. E isso pode ocorrer tanto de forma particular, mas muito mais de forma comunitária, em que a gente vai fazer súplicas por algum assunto importante e a gente acrescenta a prática do jejum, como é o exemplo que está lá em Atos 13:3. Os cristãos ali da Antioquia estão ali impondo as mãos sobre Paulo e Barnabé, estão enviando esses irmãos para que eles levem o evangelho a outras regiões. Lá em Atos 13:3 vai dizer o seguinte: então, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Ou seja, esses irmãos estavam enfrentando ali um desafio, iriam fazer o ID ali, iriam pregar em outras nações que eram fechadas ao evangelho. Então, tamanho era o desafio que eles estavam ali se consagrando a Deus em prol dessa missão. E nisso eles acrescentam o jejum às suas orações. Mas na frente também, no capítulo seguinte, quando eles estavam constituindo ministros às igrejas nas outras regiões, no versículo 23 do capítulo 14 vai dizer o seguinte: e havendo por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Em Neemias, capítulo 1, versículo 4, nós também vemos o próprio Neemias jejuando quando suplicava pela libertação do povo. Então, se existe uma causa, se existe um motivo em que o povo de Deus se reúne em oração, a prática do jejum, a gente vê nas Escrituras que eram comum e nós podemos fazer isso hoje também. A terceira finalidade que Calvino vai trazer é ser testemunho de nossa humilhação diante de Deus. Isso também ocorre tanto de forma particular como em comunidade. É simplesmente confessar a nossa culpa ao Senhor em casos de calamidade pública, de tragédias. Por exemplo, no tempo da pandemia, vocês devem ter visto igrejas convocando as pessoas a jejuar, a estarem orando e jejuando. Em Joel, capítulo 2, a gente vê o profeta conclamando o povo a se vestirem de saco, a se humilharem e a jejuar e a prantear. O povo de Nínive também, depois da pregação de Jonas, jejuaram em sinal de tristeza, reconhecendo os seus pecados. Então, nesse momento de contrição,
o jejum cabe aqui. A gente nos humilhar diante de Deus, reconhecendo que só Ele é Senhor, reconhecendo a nossa falha, a nossa pequenez e o nosso arrependimento. John Piper também nos dá outros motivos para que nós coloquemos o jejum em prática nos dias de hoje. E eu vou destacar aqui o que eu penso ser o fundamento central que ele vai trazer no livro, é esse aqui que eu vou pontuar com vocês, que jejuamos para conhecer mais a Deus. Lá em Filipenses 3, Paulo vai dizer que o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O Piper vai dizer que o jejum, assim como outras provações e privações, toda a perda é por amor a ganhar a Cristo, né? E sim, nós já temos a Cristo, mas ele vai dizer que essa é a essência do jejum cristão. Desejamos ansiosa e vivamente e jejuamos por isso, conhecer mais e mais de tudo que Deus é por nós em Cristo. Mas isso apenas porque Ele já nos tomou para si e está sempre nos atraindo para toda a plenitude de Deus. Jejuamos para degustar, para estarmos mais atentos à voz de Deus, para mostrar a nossa ânsia, a nossa fome por Deus, por conhecê-lo mais e mais. Mas será que o jejum não foi abolido depois de Cristo? Vocês devem conhecer, vocês devem lembrar da situação em que os discípulos de João vêm questionar por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus vai dizer que os seus discípulos não jejuavam porque o noivo estava presente. Não tinha necessidade deles jejuarem. Era momento de se alegrar, sim, era momento de comer junto, de estar ali festejando junto porque o noivo estava com eles. Mas haveria o dia em que eles iriam jejuar. Isso está lá em Mateus 9:15, Marcos 2:20 e Lucas 5:35. John Piper, sobre isso, vai dizer que Deus, aquele que se comprometeu com Israel em aliança de amor, veio. Isso é tão formidável, tão glorioso e tão inesperado nessa maneira que Jesus disse que vocês simplesmente não podem jejuar agora na presente situação. É alegria demais, é espetacular demais. Jejum é para os tempos de anseio, anelo e desejo ardente. Mas o noivo de Israel está aqui. Depois de 1000 anos de sonho, anelo, esperança e espera, ele está aqui. A ausência de jejum no grupo dos discípulos era um testemunho da presença de Deus no meio deles. Não era momento para jejuar, era momento para se alegrar. Mas depois Jesus não estaria mais no meio deles. Jesus iria morrer, sim, ele iria ressuscitar, mas iria ascender aos céus. E apesar de a esperança ter renascido junto com a ressurreição de Cristo, eles também passariam e passamos por momentos de dificuldades, de provações que são decorrentes dessa vida. Então, não, o jejum não foi uma prática abolida. Nós vemos Jesus dizendo que haveria o tempo que eles jejuariam. Vimos que a igreja primitiva jejuou em vários momentos. Só que agora nós jejuamos com uma outra perspectiva. Jesus já veio, já morreu e ressuscitou. Fomos libertas da escravidão do pecado. Agora nós jejuamos, mas certas de que já vencemos em Cristo, de que Cristo já venceu por nós, e certas de que o Espírito Santo habita em nós e nos auxilia em nossas dificuldades. John Piper diz que o jejum cristão se apoia em toda essa obra consumada do noivo. Ele assume isso, ele crê nisso, ele se deleita nisso. O anseio, anelo e desejo ardente por Cristo e seu poder que nos move ao jejum não são expressões de vazio. Necessidade, sim. Dor, sim. Fome por Deus, sim, mas não vazio. As primícias do que já ansiávamos já vieram. A primeira prestação do que desejávamos já foi paga. A plenitude daquilo que estamos desejando ardentemente e pelo que estamos jejuando já apareceu na história e nós contemplamos a sua glória. Não é meramente futuro. Não jejuamos por causa do vazio. Cristo já é em nós a esperança da glória. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é dado agora, o penhor da nossa herança. O novo jejum, o jejum cristão, é uma fome de toda a plenitude de Deus, provocada pelo aroma do amor de Jesus e pelo gosto
da bondade de Deus no Evangelho de Cristo. Mas calma, não acabou o vídeo. Finalizando esse vídeo que ficou bem longo, mas como o título prometeu, é tudo o que a gente precisa saber sobre o jejum. Agora a gente vai para a parte mais prática. Como jejuar? Um pastor americano chamado Philip Brooks disse o seguinte: essa, então, é a filosofia do jejum. Ele expressa arrependimento e desnuda a vida para Deus. Venha abaixo, meu orgulho, para trás minhas paixões, pois eu sou pecador e espero em Deus para me abençoar. Agora você já sabe que o jejum não é um fim em si mesmo. Então, Eve, como é que a gente faz para jejuar? Primeira coisa, tenha um objetivo claro. Também tenha em mente tudo que o jejum não é, para não, por exemplo, tentar fazer uma barganha com Deus. Mas é importante ter um objetivo claro. Por que você vai jejuar? Talvez porque você esteja caindo em pecados recorrentes, você quer se fortalecer espiritualmente, você quer se aproximar de Deus, você quer despertar mais e mais essa fome por Deus, essa fome por ouvir sua voz, por ouvir sua palavra, por estar perto dele. Tenha isso em sua mente. 2. Quando você for jejuar, separe para jejuar em um momento que você consiga estar em oração e meditação na palavra de Deus. De você conseguir consagrar um momento, um período ali do seu dia para estar em oração, para estar meditando na palavra de Deus. Seja de manhã, seja à noite, seja um dia, seja uma tarde. Isso entra na terceira dica sobre isso. É que você faça quanto tempo for possível para você, de acordo com as suas limitações. Vê o que Deus fala ali em Isaías, né? Ele não quer sacrifício de tolo, ele não quer um jejum por jejum. E ele também não deseja que você adoeça para fazer jejum. Então, a gente precisa entender os limites do nosso corpo. Tem pessoas que vai conseguir passar dias só à base de água. Tem pessoas que conseguem apenas horas. É o meu caso. Eu tenho uma doença intestinal, eu não posso passar dias sem comer, não tem condições. Então eu vou e faço dentro das minhas limitações e eu quero lembrar você a fazer isso também. Independente do tempo, se for de todo o coração, o Senhor aceitará o seu jejum, a sua consagração, como cheiro suave no seu trono. E basicamente é isso, não tem dificuldade. O problema é que às vezes a gente tem muitas ideias do que é um jejum, sendo que não é isso que a Bíblia nos ensina. Basicamente, um momento que você vai separar e se privar do alimento para estar em oração. E dentro disso, eu aconselho que você também inclua a meditação na palavra de Deus. Nesse vídeo eu não entrei no mérito se é válido e bíblico fazer jejum de outras coisas, né? Hoje em dia a gente vê pessoas falando, faça jejum de celular, faça jejum de televisão, enfim. Eu não entrei nesses méritos, vocês já viram o tamanho do vídeo, né? Então nem daria. Mas se vocês quiserem sobre isso, vocês colocam aqui nos comentários que eu posso fazer uma busca, né, uma pesquisa para entender melhor sobre essa questão e então vim trazer para vocês. Daí se vocês quiserem só, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha clareado aí algumas coisas na sua cabeça a respeito do jejum. Se ele te ajudou, deixa o like e me ajuda também. Isso ajuda o canal a crescer, isso ajuda outras pessoas para que esse conteúdo chegue a elas também. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para outras pessoas também. E me conta aqui nos comentários o que você achou, isso também me ajuda, tá bom? Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.